Boa noite, né, queridos? Quanto tempo que a gente não se vê, né, meninos? Então, nós da liderança jovem, nós resolvemos dar continuidade à nossa lição, né, para que vocês não fiquem sem fazer nada, né, nessa quarentena, né? Então, a gente vai dar continuidade à nossa revista e também para que as coisas que a gente vinha aprendendo, elas não se percam, as ideias, os ensinamentos que nós víamos aprendendo, elas não se percam. Então, todos vocês já têm a nossa revista, né? Ou quem não tem a revista tem pelo menos uma cópia desta lição e de algumas lições anteriores, porque nós estávamos na quarta, nós íamos para a quarta lição e é essa que nós vamos ver hoje. Então, vamos lá, né? É um prazer estar aqui, passando para vocês, né? Desculpa aí qualquer coisa, que a tia não é nenhuma artista, né? Na frente da câmera, mas foi um prazer estudar isso aqui e está sendo também um prazer passar para vocês, certo? Eu vou resumir, porque a gente não tem o tempo que a gente tem na escola bíblica, então eu vou tentar resumir o mais rápido possível, tá certo? Então bora lá, fica ligado, todo mundo, se desconecta aí, ó, de casa, de qualquer pessoa, vai para um cantinho calmo, sereno e tranquilo e vamos aprender um pouquinho mais sobre Deus. Então, só recapitulando, a primeira lição da nossa revista, ela falava assim: Deus não brinca de pique-esconde. E aí vocês viram muito bem por que Deus não brinca de pique-esconde. Por quê? Por quê? Porque Deus quer se revelar em todo momento, para mim e para você. E para qualquer pessoa que queira conhecê-lo, Ele sempre quer se revelar a nós. E aí nós vimos a segunda lição, que é o meio pelo qual Deus se revela a nós. Quem ela é? Isso, garotinhos e garotinhas! A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela é o canal de Deus, né? Na verdade, o espelho de Deus. E nós vimos na segunda lição quem é o autor dessa palavra. Quem foi? Estão lembrados, né? Quem foi? Deus. Deus é o autor desta palavra. Ah, mas foi Deus quem escreveu todas estas palavras? Não, né, queridinhos? Deus instruiu homens, nós aprendemos isso. Deus falou com homens que obedeceram a Deus e escreveram esta palavra. E a gente viu provas nela mesmo de que o autor dela é o Senhor Deus. Na terceira lição, vocês devem entender, né? Vocês vão lembrar. A terceira lição dizia o quê? Que essa palavra, ela é nova? Não. Ela é antiga? Muito antiga. Mas ela é ultrapassada? Nunca. Jamais ela será ultrapassada. Jamais ela foi, jamais ela será ultrapassada. Porque ela serviu para pessoas há milhares de anos e ela serviu e falou comigo hoje, com você, vai falar com os meus filhos, vai falar com os meus netos amanhã. Ela nunca será ultrapassada. E nós vimos a prova disso, né? Nela mesmo, na terceira lição. Hoje, na quarta lição, quando eu vi o tema, eu disse, esse tema já ouvi falar muito, viu? Já ouvi falar dizendo assim, tem a ver com vocês, viu? Porque eu já ouvi falar dizendo, adolescente não gosta de regra, adolescente não gosta de lei. Será que é verdade mesmo isso? Será que a gente não gosta de regra? Será que a gente não gosta de lei? Mas por quê, né? E outra, será que a Bíblia, ela tem leis? Regras? E para que essas regras? Para que essas leis? Né? Hoje a gente vai aprender. Mas antes eu queria chamar vocês, chamar a atenção de vocês para uma coisa. Na verdade, eu queria agora era orar, né? Vamos fazer uma oração rápida, uma oração breve, e a gente entra nesse assunto. Vamos lá? Feche os seus olhos, né? Pensem em Deus e orem comigo. Vai ser rapidinho. Pai querido, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por estes dias, Senhor.
porque o Senhor tem falado conosco em todos os momentos. Deus, em todas essas circunstâncias, tu tens falado, Senhor. E felizes são aqueles que têm ouvido a voz do Senhor. Felizes são aqueles, Senhor, que têm se apercebido em tudo que o Senhor tem dito nestes dias, através desta situação em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo. Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor sempre será, sempre é Deus. E o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Isso consola o nosso coração. Isso nos assegura, Senhor, de que tu estás conosco, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Deus, fala conosco, com cada adolescente, Senhor, seja com cada um agora, Deus, nas suas casas. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você tomasse posse, né? Que você estivesse com a sua revista na mão, ou a sua cópia, com uma caneta, um lápis, uma borracha, certo? Porque a gente vai precisar, tá bom? Vamos lá, então. Quem precisa de lei? Esse é o título da nossa lição de hoje, da 4ª lição. Quem precisa de lei? E aí eu queria convidar você para pensar em uma historinha comigo, tá bom? Vamos lá. Imagine aí comigo. Imagina que essa onda do coronavírus passou. Que a gente vai poder sair na rua, que a gente vai poder se encontrar, que a gente vai poder ir à igreja, que a gente vai poder ir à praia, que a gente vai poder fazer um monte de coisas. E aí, pastor Ricardo, ele mesmo, chega pra gente e diz: olha, tá liberado, vocês foram abençoados com o acampamento de vocês. Uhul! Todo mundo grita, todo mundo se diverte e a gente corre para o acampamento. Quando chega lá no acampamento, a gente decide: olha, como a gente estava muito tempo longe, vamos fazer esse acampamento assim, bem à vontade, certo? Bora fazer ele bem à vontade. Todo mundo, cada um vai fazer o que quiser. Bora seguir o seu próprio programa fixo, né? Bora fazer à vontade. A gente é livre. A gente estava preso essa quarentena toda, agora a gente está livre! Nosso acampamento! E aí a gente brinca no nosso acampamento. Chega a hora do almoço, quando a gente vai comer, o que tem lá? Nada. Nada para comer? Por quê? Mas eu tô com fome. Gente, a gente resolveu seguir cada um seu programa fixo. E o pessoal que estava na cozinha, eles resolveram ficar tomando banho de piscina, porque eles estavam tanto tempo que não pegavam a piscina. Coitados, estão lá, deixa eles na piscina. E a gente passa o dia com aquela fome, né? E chega a hora de dormir. Vamos dormir então, né? Para passar a fome. Aí daqui a pouco, Belém. Que barulheira, bateria, violão, guitarra, tanto som, meu Deus! Gente, o pessoal do louvor, eles estavam sem sono. Aí eles acharam assim, só são 3 horas da manhã, o que que tem? Vamos ensaiar todo mundo. Não tem programa fixo, vamos ensaiar. A gente quer ensaiar. Que coisa, né? Amanheceu o dia. Vamos tomar um banho, né? Pra gente despertar e ver o que vai fazer da vida. Quando chega no banheiro, que nojo, uma nojeira! Nossa, todo mundo usou o banheiro o dia todo. Gente, cadê o pessoal da limpeza? O pessoal da limpeza acordou e foi jogar bola. Eles tinham marcado um futebol, gente. Deixa, é livre. E aí, meninos e meninas, tem alguma coisa errada com esse acampamento? Eu acho que tem, não é? Eu acredito que tenha. E você? Me diz aí, o que você acha que faltou nesse acampamento? Tô esperando. Quem vai falar? Um de cada vez. Calma, Bianca. Calma, Eliel. Calma, Pedro. Paulo. Cadê, Júlia? O que faltava nesse acampamento era o quê? Isso mesmo, meninas e meninos. Vocês são demais. O que faltou nesse acampamento? Foram regras, né? Faltou se instituir regras e cumprir regras, né? Talvez se tivessem organizado e determinado algumas regras anteriormente, esse acampamento teria sido tranquilo, não teria acontecido tantos caos, né? E outra, né? As regras, elas são importantes. Filhinhos, regras e leis
elas são importantes para a vida humana. Não tem como vivermos em qualquer lugar deste mundo sem regras e sem leis. Porque elas são importantes para a nossa vida. Elas são importantes para a vida humana. A vida humana se tornaria impossível sem regras, sem leis para serem cumpridas. Então, Deus sempre sabe como Ele é. Pensando nisso, Deus criou também para nós regras, leis, para que elas fossem cumpridas e que a gente fosse bem-sucedidos na nossa vida, para que a gente fosse mais felizes quando a gente cumprisse essas regras, né? E como a gente está estudando, investigando esta palavra, os 5 primeiros livros desta palavra, quem lembra? Olha a musiquinha. Era de criança, né? Mas ela serve para a nossa vida toda. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Lembra da musiquinha? Já cantei uma vez, né? Tem gente aí que conhece, que eu sei. Essa musiquinha, né? Ela fala dos livros da Bíblia. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles são chamados de livros da lei. Eles são, talvez vocês escutem mais tarde, ou em algum momento, eles são chamados de Pentateucos, ou livros Pentateucos. O que é isso? Que nome mais estranho! Pentateucos são os livros da lei, né? Então, quando você ouvir, ó, você vai lembrar. Esse Pentateuco fala sobre o quê? Eles são os livros da lei, né? A lei de quem? Quem é o autor? Deus. E Deus deixou esses 5 livros, com muitas leis, né? Mas Deus deixou essas leis para quê? Para quem? Né? Para que finalidade Deus deixou essas leis para nós? E a gente vai resumir agora rapidinho, tá bom? Vamos aprender. Lá no Salmo 19... Salmo capítulo 19, versículo do 7 ao 10, eu vou ler aqui. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, para que Deus deixou essas leis? Primeiro tópico. As leis de Deus, elas nos ensinam quem Ele é. Elas nos revelam as características de Deus. É como um espelho. O espelho reflete o quê? A minha imagem. As leis de Deus, escritas nesses 5 livros, né? Toda a sua palavra também. As leis do Senhor, ela é como espelho. Ela reflete quem? A imagem de Deus. Ela reflete as características de Deus. Ela nos revela e nos ensina sobre quem Deus é. Você quer saber quem Deus é? Você quer saber como Ele é? É só, queridinho, ler esta palavra. Leia, porque esta palavra, as leis que o Senhor deixou, foi primeiro para nos revelar quem Ele é. As leis do Senhor revelam quem Ele é, né? Refletem a sua imagem. E o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. Logo, o Senhor é o quê? Perfeito. Por exemplo, lá em Gênesis a gente vai ver um Deus. Tá pensando que Deus deixou essa palavrinha? Esse livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números. É tão chato de ler. Chato nada, gente. É perfeito. É Deus se revelando a nós. Sabe por quê? Deus não deixou Gênesis só para que a gente soubesse como o mundo foi criado. Não. Deus nos deixou Gênesis para que a gente aprendesse muita coisa. E principalmente para que ela revelasse o Deus criador que Ele é. O Deus lá
lá no livro de Êxodo, o Deus libertador, porque lembra que Deus libertou o povo da escravidão do Egito? Não foi só para que a gente conhecesse aquela historinha e soubesse ela de cor. Foi para que a gente reconhecesse um Deus libertador. O livro de Levítico, um Deus santo, um Deus que não admite pecados e um Deus que não tem pecado e que não quer que seus filhos pequem, mas quer que os seus filhos sejam santos. Por isso, essa palavra nos revela que Deus é santo. Lá no livro de Números, um Deus justo, um Deus que faz a sua justiça quando o povo quando o povo, por falta de fé, teme conquistar Canaã. Então, essa palavra, ela nos revela um Deus criador, um Deus libertador, um Deus santo, um Deus justo e um Deus fiel. Um Deus que prometeu coisas ao seu povo e que cumpriu, né? Que foi fiel em todo momento. Então, esses 5 livros, os livros da lei, eles não querem só nos ensinar historinhas, eles querem nos mostrar quem Deus é. Em todo momento, ele nos revela as leis do Senhor, ela nos revela quem Deus é. Amém? Então, esse foi o primeiro tópico da nossa lição. Então, o salmista vai falando, né, que a lei do Senhor é perfeita, logo o nosso Deus também é o quê? Perfeito. Ele diz que o testemunho do Senhor é fiel. O nosso Deus é o quê? Fiel. Em todo momento, essa palavra reflete a imagem do Senhor, reflete as características, o caráter de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro tópico. A palavra, os livros da lei foram escritos para quê? Para nos revelar quem Deus é, como Ele é. Amém? Agora, o segundo tópico. O segundo tópico tem uma palavrinha aí que ninguém gosta muito de ouvir, né? Que diz que as leis de Deus, ela nos revela sobre quem? Olhem aí na revista de vocês. Sobre pecado. Ai, pecado, não gosto de ouvir essa palavra. Ai, muito antiga. Ai, não sei o quê. Ai, só fala em pecado, pecado. Isso mesmo, filhinhos. Eu e você somos pecadores. E quem nos diz o que fazemos que é pecado ou não? As leis do Senhor. A palavra de Deus. Ela nos revela, nos mostra quantos somos pecadores. Como é que eu sei o que é e o que não é pecado? Porque o pastor vai dizer o que é e o que não é pecado? A minha mãe vai dizer o que é e o que não é pecado? Não, amor. Essa palavra aqui, ó. Quer saber o que é pecado? Quer saber quanto você é pecador? Leia também essa palavra. Porque os livros da lei, a lei, ela nos veio para nos revelar, nos ensinar o que é pecado, sobre o pecado, que ele é real e que nós somos pecadores, né? Eu sempre falo na minha aula, né, queridos? Quem tá lembrado? A titia aqui, ó, é perigosa. E sim, acordo já, ó, pensando, orando a Deus, Senhor, segura, Deus, essa perigosa. Deus, eu tô com vontade de quebrar a cara, Senhor, daquela pessoa. Deus, eu queria arrancar os... Olha, é sério, a titia aqui é perigosa, queridos. Eu sou pecadora, tanto quanto você. Eu sou pecadora, igual a você. Então, essa palavra... E como é que eu sei que eu sou pecadora? Porque essa palavra me diz. Essa palavra me revela. E Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7 de Romanos, na carta dele aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, ele dizia assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse o que é a cobiça. Se a lei não dissesse que eu não devo cobiçar, que é o cobiçar, né? É invejar, desejar aquilo que é do outro, né? Então, ele está dizendo assim, ó, essa lei, ela não é pecado. Na verdade, eu só consigo, essa lei, ela me mostra
o que é pecado. Porque eu só consigo dizer se tal coisa é pecado ou não é pecado por causa dela. Porque ela diz. Como é que eu sei que adulterar, né? Ou, não, bora para outro exemplo assim. Como é que eu sei que mentir é pecado? Foi porque o professor me ensinou na escola? Não, amor. Eu sei que mentir é pecado por causa desta palavra. Porque a lei, né, os mandamentos do Senhor, ela diz, não mintam. Então, quando a Bíblia diz, faça e eu não faço, eu estou pecando. Ou quando a Bíblia diz, não faça, aí eu vou e faço, eu estou o quê? Pecando. Então, essa palavra, ela nos revela quem Deus é, né? Lembra o espelho? Ela reflete a imagem de Deus, reflete o caráter de Deus, mas ela também me ensina sobre o que é pecado e quanto pecador eu sou e como eu preciso de um resgate, como eu preciso de um Salvador. É isso que essa palavra nos revela, né? Então, a lei, ela serviu para nos fazer conhecer o pecado. Por que eu sei disso? Porque a lei diz, não faça isso, né? Não peque, não roube, não cobice, não mate. Então, por isso eu sei o que é pecado. Agora vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição. Que assim como as leis me revelam o que é pecado, e eu consigo enxergar que eu sou pecadora e muito, essa mesma lei, ela me revela, me ensina que eu preciso de um Salvador. É, filhinho, a gente precisa de um Salvador. A gente precisa do perdão dos nossos, precisa que os nossos pecados sejam perdoados. Então, Deus, em todo o tempo, Deus falava isso ao seu povo. E lá no Antigo Testamento, Deus também falava isso ao seu povo. Olha, vocês precisam de arrependimento. Vocês precisam serem perdoados dos pecados de vocês. E Deus, ele mostrou isso quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva desobedeceram. O que foi que a Bíblia diz que Deus fez? Deus pegou, sacrificou um animal e fez roupas, né? Cobriu o pecado de Adão e Eva, né? O pecado que eles cometeram. Deus cobriu, na verdade não foi o pecado, Deus cobriu a vergonha do pecado. E aí, logo depois, Deus, no livro de Levítico, Deus vai explicando ao povo como era que o povo deveria agir para que os seus pecados fossem perdoados. Hoje, somos um pouquinho diferentes, mas antigamente, antes de Jesus, né? Como era que as pessoas faziam para que os pecados delas fossem perdoados? Deus, ele permitiu a eles que os pecados fossem perdoados por meio de um sacrifício, né? Que o povo fazia. Deus ensinou ao povo como deveriam ser feitos os holocaustos, os sacrifícios de arrependimento dos seus pecados a Deus. Então, o povo trazia um animal limpo, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, trazia o animal. A pessoa que pecava, né, tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal para que os seus pecados fossem expiados, né, passassem como se os seus pecados fossem transferidos para o animal. Esse animal era morto, o seu sangue era derramado sobre o altar e depois esse animal era queimado, né? Os pedaços desse animal eram queimados sobre o altar. Isso antes de Jesus, né? Imagina a gente hoje tendo que fazer isso. Misericórdia, ia faltar cordeiro, ia faltar bicho para a gente sacrificar. Mas Deus deu uma solução. Deus nos deu a salvação. Então, essa palavra, essas leis, nos revela que Deus, nós precisamos de um Salvador. E quem foi o nosso Salvador? Foi quem? Isso mesmo, vocês são muito inteligentes. Jesus, o perfeito Filho de Deus, que não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado, se entregou numa cruz
por mim e por você, para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Derramou o seu sangue puro pelo meu pecado e pelo seu pecado também. Mas ficou morto lá? Não, né, filhinhos? Ao terceiro dia ressuscitou, voltou aos céus, né? Viveu alguns dias entre os seus discípulos e voltou aos céus e disse que um dia vai voltar, viu? Então, ó, vamos se preparar, porque senão Jesus volta e a gente não sai nem na foto. Então, vamos estar preparados, conhecer o Deus dessa palavra, conhecer os tempos que a gente tem vivido. Amém? Então, essas leis que Deus deixou para nós, nos revela a pessoa de Deus, nos revela, nos ensina sobre o pecado e o quão nós somos pecadores, nos ensina que precisamos de um Salvador, e aí Deus sempre fez isso, né? Deus sempre providenciando um perdão para o povo. E nos ensina principalmente que essas leis nos ensinam como ter um bom convívio social. Então, eu estava pensando sobre isso, que às vezes, eu mesmo já disse isso, né? Ai, meu Deus, fulaninho é insuportável. Não consigo viver perto desta pessoa. Ai, que deve ser horrível. Ai, não suporto fulano. Eu já falei isso, eu confesso. Mas quando eu estava lendo essa palavra, Deus, ele falou comigo assim, sabe por quê? Você não suporta? Porque você não me conhece o suficiente. Quando conhecemos Deus o suficiente, quando conhecemos Deus de verdade, a sua palavra, através da sua palavra, quando conhecemos as suas leis, as suas vontades, nós conseguimos conviver socialmente em paz, bem, com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque conhecemos Ele. E Deus, Ele é bondoso, Deus é perdoador, Deus é amoroso. Então, essas leis, elas nos ensinam como ter um bom convívio social. E é interessante que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz assim, Deus recomendando ao povo, vocês devem obedecer-lhes. Vou ler do versículo 5. Lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, de fato dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus. Deus falando ao povo, Deus estava dizendo, olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês obedecerem as minhas leis, se vocês obedecerem as minhas leis, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão admirados por outras pessoas. Então, assim, era como se Deus estivesse dizendo, olha, à medida que vocês obedecessem essas leis, né, as pessoas iriam admirá-los. E quem sabe seguir esse Deus, quem sabe querer conhecer esse Deus e até as leis desse Deus. Então, queridos meninos e meninas, vamos recapitular os nossos tópicos. As leis do Senhor, elas são úteis, elas servem para nos ensinar sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre quem Ele é, sobre as características de Deus. Nos leva a conhecer mais o nosso Deus. As leis do Senhor, elas servem para nos ensinar sobre o que é pecado, porque sozinhos nós não conseguiríamos saber o que é pecado. Nós não conseguiríamos saber
que somos pecadores. Mas essa lei, essa palavra, ela nos revela que somos falhos e que precisamos de salvação, né? Que somos pecadores. E essa mesma lei, ela nos revela, ela nos ensina que precisamos de um Salvador. E aí o nosso Salvador já veio. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, sem nenhuma mancha, veio e morreu na cruz por mim e por você. E essa lei também me ensina a conviver socialmente, né? A conviver em sociedade, a viver em paz em sociedade, com a minha família, com os meus amigos, com os meus professores. Então, quando eu obedeço às leis do Senhor, quando eu obedeço a sua palavra, eu posso sim conviver em paz e eu posso sim testemunhar do Senhor, porque as pessoas ao meu redor, elas irão ver Deus na minha vida, elas irão ver que há algo diferente em mim, porque é isso que a Bíblia diz. Outros povos, quando vocês cumprem as leis do Senhor, outros povos olharão para vocês e dirão: nossa, esse povo é demais. Esse povo é muito sábio. Então, é assim que o Senhor quer que sejamos admirados por outras pessoas, né? Essa foi a nossa quarta lição, né? Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração agora com vocês, né? Mas espero em Deus que vocês se alimentem desta palavra, né? Que vocês busquem conhecer esse Deus, que vocês busquem conhecer as leis do Deus a quem vocês dizem servir, né? Deus os abençoe, que Deus nos dê uma semana de paz, né? Uma semana em que possamos colocar em prática, mesmo em quarentena, o que diz essa palavra. Então vamos orar? E não saiam daí, tá? Que eu tenho um desafio para vocês. Amém? Então vamos orar rapidinho aqui? Jesus, muito obrigada por cada menino, cada menina, Senhor, que aproveitou um pouco do seu tempo agora comigo, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor. Deus, nos faz crescer, Senhor, nos faz conhecer o Senhor, nos faz viver esta palavra. Deus, nos ajuda a ler esta palavra todos os dias. Nos ajuda a conhecer o Senhor, Deus, a ver o Senhor como o salmista, Senhor, olhava para o céu e via o Senhor. E via de onde vinha a sua força. Olhava, Senhor, para os animais que ele pastoreava e via o quão bom era o Senhor, um bom pastor que dava vida pelas suas ovelhas. Oh, Deus, muito obrigada. Obrigado pelo Cordeiro de Deus que foi morto na cruz. Obrigada porque nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz pelo meu pecado, pelo pecado de cada um da humanidade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe cada casa, Senhor, representada por estes alunos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E aí, antes de vocês irem embora, eu queria só dizer como vai acontecer esse desafio. Vocês têm a revista, não é? E a revista de vocês tem algumas atividades. E eu gostaria, né, que assim como a gente faz na sala, a gente vai respondendo no meio da aula, né? A gente vai respondendo de acordo com cada tópico que a gente vai dando na aula e vai discutindo. Só que aqui não tem como. Então, eu gostaria muito que vocês preenchessem, respondessem as atividades, abram os textos, né, para que vocês seguirem, sejam orientados, abram os textos direcionados das suas revistas e vão respondendo cada questionamento que tem na revistinha de vocês aí, certo? Respondam, tirem foto, né? Façam um print, na verdade, respondam, tirem foto e mandem no meu privado, certo? Eu vou dar 30 minutos para vocês responderem tudo que está aí e enviarem as fotos no meu privado. Bora lá? Quero ver quem vai ser o primeiro. E tem novidades, viu? Vamos lá, estou esperando, viu, gente? Vou ficar aqui 30 minutos esperando os primeiros enviarem as suas atividades, certo? Na verdade, eu quero que todos enviem, mas quem conseguir ser mais rápido, né? Fazer o quê? Tem uma surpresa. Então, bora lá?
Deus abençoe vocês. E qualquer dúvida, fala comigo. Tia, não estou entendendo isso aqui, que eu vou estar aqui disponível no nosso grupo do WhatsApp. Não é para mandar no grupo a foto. Você fala comigo no privado. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar no grupo. Mas a foto da sua lição, com o seu nome escrito em cada página, certo, queridos? Você vai mandar no meu privado, tá bom? Para eu saber quem enviou primeiro, e aí eu vou corrigindo e vou mandando para vocês as correções, tá certo? Vamos lá? Começando, valendo! Deus abençoe vocês.